Gente, humores, já sabem, né? Tem pipoca, tem essa luzinha, tem esse esquema, tem esse cenário. Teve filme, teve Brownies, Harvest Lace e review da Gentil. Sei lá, fui indo e fui fundo. Vinheta. Olha, vou dizer uma coisa pra vocês. O que eu assisti esse final de semana? O Agente Secreto. Wagner Moura. Kleber Mendonça Filho. Chegou aí? Cheirinho de Oscar. Ó. Sinto o cheiro dourado da estatueta. Já filme aclamado pelo mundo todo. Prêmios, festivais. Do que se trata? Wagner Moura, conhecido como Marcelo, mas também batizado como Armando, é um professor especializado em tecnologia. E ele faz várias pesquisas na universidade que ele dá aula. Ele é diretor do departamento de pesquisas. Eis que, vamos chamar de Armando, né? Que ele começa o filme como Armando. Fiquei na dúvida aqui se era Armando, Marcelo ou Wagner, né? Muito íntimo, às vezes é Vaguinho. Eis que Armando começa a entrar em rota de batalha e combate com o Hirote, chefe poderoso da indústria, do setor privado. Hirote quer acabar, quer escoar, quer secar o dinheiro investido nas universidades que são responsáveis por fazer pesquisas e que tem um departamento cujo diretor dessa faculdade especial é quem? É nosso Armando, nosso Vaguinho. Hirote fala daqui, Vaguinho fala dali, Hirote, Marcelo e Armando e Vaguinho, Marcelo e Hirote, quem ganha? O lado forte que é Hirote. Consegue desfazer o conselho e o departamento de pesquisa onde Marcelo trabalhava, Armando. Tem que ser Marcelo e Armando e Vaguinho também é Armando que é Marcelo, tá? Só pra vocês entenderem. E isso se passa no Brasil da ditadura militar. Eis que Armando entende que o negócio tá fedendo. Sabe quando você bota assim a mãozinha na batata e tá ardendo? Sabe que tá dando uma queimada? A batata tá assando. Armando sentiu. O negócio tava bom pra ele não. A batata foi assando que ele falou, ó, eu vou, ralar meu peito. Aí ele, pegou o fusquinha dele, que é lindo, uma graça, amarelinho, toca pra Recife. Nick tá indo pra Recife, para num posto pra abastecer. A cena é a seguinte, essa cena que ele vê. Um corpo estirado no chão, uma pessoa morta, coberta com papelão, e ele fica bem pro frentista. Que é isso? Como assim? Que houve? Que é tão onde? Que isso? Oi. Ó, Kleber Mendonça Filho, vamos pegando aí. Kleber Mendonça Filho, que é o diretor do filme. Qual é a característica de filmes de Kleber? Muitas camadas, muitas mensagens, muitas interpretações. Ao meu ver, que o review é da Gentil. E eu tô falando, o que eu entendi? As coisas eram tão absurdas que iam acontecendo naquele Brasil da ditadura e as pessoas não estavam nem aí, porque o que mais importava pra ditadura era calar quem era contra a ditadura. Então assim, um corpo estirado, aí ao longo do filme aparece uma perna na boca de um tubarão, aí um corpo jogado pra não sei aonde, o outro sumiu de não sei o quê, e as pessoas nem aí, vida que segue em paralelo a essas atrocidades. Então essa era uma delas. Um corpo estirado no posto de gasolina, o frentista disse que foi um cara que chegou lá e ia roubar não sei o que, o outro atirou, foi atirando, e o cara morreu e ficou por isso mesmo, e ele lá conseguindo botar gasolina no fusquinha dele. Daqui a pouco chegou a viatura, a gente pensa que é o quê? Pra ver o corpo, né? Pra ver Vaguinho. Já chegou no ouvido da polícia que Vaguinho se tocou porque Hirote ficou chateado com o Vaguinho, que Vaguinho conseguiu bater de frente com o Hirote, com argumentos, né? Com conteúdo. Hirote só com a força física, coisa de ignorante. E aí Vaguinho tocou pra Recife, Armando, que virou Marcelo, e aí Hirote já mandou a polícia atrás dele. O cara vai lá, dá uma enquadrada nele, faz a vistoria no Fusca, tenta achar alguma coisa, não acha nada, o extintor de incêndio tá na validade, o Fusquinha tá em dia, documentação apresentada com sucesso, os caras vão embora da polícia e o corpo ficou lá. O que mais importava, que eles deveriam ver mesmo, nem tinham. Chega em Recife, crente que vai achar uma vida nova, visita o sogro e a sogra, a mulher agora já é a Marcela, chegou em Recife, já é Marcelo. Mulher de Marcelo é falecida, ele é viúvo, tem um filho que mora em Recife com os avós maternos. Ele vai lá, a primeira coisa que ele faz quando chega em Recife, ele encontra um prédio de exilados também, que eles se chamam de refugiados. Uns gostam do termo, outros não gostam, tem todo um auê, mas depois a gente fala. Aí ele vai morar com essas pessoas nesse prédio, mas visita, a primeira coisa que ele faz, os pais da mulher que morreu. Ela teve pneumonia, se não me engano. E ele tem um filho com essa mulher, Fernando, coisa mais fofa. Fernando, uma criancinha, um amor, menininho, uma graça. Vai visitar Fernando e fica prometendo ao longo do filme inteiro, de 2h40, que veio buscar Fernando pra eles morarem juntos, finalmente. Fernando fica naquela expectativa. Aí você já imagina a Fernanda aqui como no cinema, já desidratada.
Ele ama os avós são uns fofos, mas ele fala, eu quero mesmo morar com você, porque já que eu não tenho a mamãe, ele fica perguntando o tempo todo, mamãe vai voltar? Mamãe vai voltar? E ele explica que não, a mamãe não vai voltar, a mamãe ficou doente. Em certo momento do filme, ele manda uma carta pro pai dizendo, ô papai, acho que agora você pode me buscar pra gente morar junto, porque eu já tô quase conseguindo esquecer a mamãe. Tem noção? Quão pesado, lindo e porém verdadeiro é isso? A ingenuidade e a genuinidade. Vocês entenderam? Ingenuidade e a genuíno. Sabe, genuíno da criança. Isso não deu pra mim, não. Aí Marcelo segue nessa batalha, consegue um emprego lá no Instituto de Identificação de Recife, que é onde eles fazem as carteiras de identidade da galera. O Hiroshi, que ficou lá no Rio de Janeiro, a região sudeste, não lembro se era Rio ou São Paulo, contrata 2 assassinos de aluguel pra matar Marcelo lá no Recife. Consegue descobrir que Marcelo foi pra Recife. Chegam lá em Recife os dois e começam a procurar quem possa fazer esse trabalho sujo. Acham lá o matador de aluguel, contrata o cara então passa a ter como função e missão principal achar Marcelo. Marcelo tá criando a vida dele, tá fazendo as relações dele, pega a mulher lá no prédio, faz a amizade lá com o pessoal, todos exilados do prédio onde ele mora, começa a alimentar cada vez mais essa ideia no filho de que vão morar juntos. Eis que o assassino de aluguel chega no trabalho de Marcelo, começa a gritar. Aí ele começa a chamar o cara de Armando, ele não olha, que ele reconhece, que alguma coisa tá estranha pra chamar ele de Armando, é alguém lá das antigas, e ele não olha pro cara, essa é a sacada. Se ele reagisse, o cara tem ele na testa, porque Hiroshi inclusive encomendou o assassinato de Marcelo Armando Wagner Moura com um buraco na boca. Um buraco na boca, ele fala assim mesmo. Pesado, né? Achei pesado essa parte. Ele não responde e o cara vai embora, meio que fica confuso se era ele, se não era, tudo que ele tem uma foto antiga. Marcelo já era diferente. E aí ele chama o delegado lá da cidade, que é completamente corrupto, mas nessa hora serviu pra alguma coisa, e falou, ó, tem um cara aí causando um furdunço, batendo a mulher, ele inventa uma história assim, o cara vai lá, manda o filho dele ir atrás do cara e começa um tiroteio, pacataca, tecotoco, e mata o filho do delegado. O delegado fica maluco, começa a correr atrás do cara, o cara começa a mancar porque ele tá com um tiro na perna, aí sangue pra lá e sangue pra cá, e começa a deixar pegada, começa o tiroteio, o negócio, o filho do delegado é morto, aí ele conseguiu dar um tiro na perna do assassino, o assassino vai mancando de sangue na cidade toda, e o cara vai atrás dele, o assassino vai atrás dele, aí começa o assassino contra o assassino, um que matou outro, quem matou quem matou mais, quem foi, morre todo mundo, menos Armando. Aí Armando fica vivo, Armando começa a acelerar o processo, porque ele não podia sair do país, porque estava sendo procurado pela polícia, aí ele começa a acelerar o processo pra pegar o documento dele, do filho dele, pra vazar. Nisso, no meio do negócio, tem 2 linhas do tempo em paralelo nesse filme, cara, uma maneira muito legal, uma narrativa foda. Eu adoro, né? A não linearidade das coisas, não é início, meio, fim, começa daqui, vai. Ele vai no passado, aí vai pro futuro, aí volta no presente, aí enquanto tá no presente, pisca o passado. Eu amo. Durante todo o filme que conta a história do Marcelo Armando Wagner Moura, também em paralelo mostra lá no futuro, no Brasil de hoje, 2024 ou 2025, as pesquisadoras ouvindo todos os relatos e fitas gravadas dos diálogos daquela época, da história de Marcelo Armando. Então elas entendem já o que aconteceu com ele, e aí quando corta, depois que ele consegue se salvar dessa primeira tentativa de assassinato, aí corta pra elas já lendo uma notícia de jornal, uma manchete com a foto dele morto de fato, ou seja, ele se salvou do primeiro, mas depois de algum tempo acharam ele e mataram ele. E aí a mulher fica enlouquecida, a mulher já de 2025 ou 24, pra achar o filho dele. Que fim levou Fernando? Cadê Fernando? E cadê essa criança que ele ia pegar pra morar junto e tal? Aí ela acha Fernando, que hoje é um médico e trabalha ainda lá em Recife, e ela vai atrás de Fernando, doa sangue com ele trabalha no Instituto de Doação de Sangue, e conta a história. Olha, eu pesquisei agora sobre a sua família inteira, e ele fala uma frase muito emblemática, que ele fala assim, que também diz muito sobre o Brasil daquela época. Ele fala, bom, você deve saber mais do meu pai do que eu mesmo, porque as coisas eram tão obscuras e não contadas e estranhas naquela época, ninguém tinha acesso a nada, as pessoas sumiam, né, morriam e dava por isso mesmo, é isso, uma perna na boca do tubarão, outro estirado no posto e sem registro nenhum, e a família nunca sabia, e ele fala, você sabe mais do que eu, porque eu não sei que fim levou meu pai, não sei que história que ele teve e tal. Aí ela conta a história, resumidamente, e aí no final termina o filme com o Fernando, que virou médico, naquele centro onde ele estuda, que era o lugar onde ficava o cinema que o avô dele trabalhava. O pai da mãe, com quem ele morou e quem ele considera pai, que ele inclusive fala isso, bom, pra mim meu pai é meu avô, trabalhava naquele mesmo lugar, naquele mesmo quarteirão, na mesma região onde ele hoje trabalha, que não é mais um cinema, mas é um instituto de doação de sangue. Então termina o filme com ele ali
E ele fica no bolso dele, a mulher entrega pra ele um pendrive que ele guarda no bolso com todas as fitas, depoimentos e história do pai dele que ela conseguiu juntar e estudar pra chegar até ele. E esse é o filme, O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura, com um elenco incrível, maravilhosos, uma narrativa incrível, uma maneira de contar a história surpreendente, que toda hora te pega, te busca, te joga pra trás, te leva pra frente, te faz pensar, com várias camadas pra você. É o tipo de filme que você acaba o filme, você começa a refletir sobre o filme e vai caindo as fichas ao longo do tempo, sabe? Realmente te bota pra pensar, sabe? Eu adoro conteúdo audiovisual que faça isso. Tem aquele trabalho mental de tentar entender, refletir, formar uma opinião, interpretar. Por mais que tenha mais de uma, duas, três, 5, 10 interpretações, nenhuma certa, nem outra errada, mas são muitas camadas pra você ir absorvendo, assimilando e de fato ter uma opinião sobre o filme e entender e assimilar o que ele fala. Eu amei, incrível. Indico, recomendo e aprovo O Agente Secreto. Vejam, que vocês vão amar. Talvez eu tenha que ver de novo. Agora que eu conto pra vocês, porque eu não tô aqui numa parte do negócio da... Quando ele fala da boca do buraco da... Não entendi. Meio que pode ser, mas pode não ser. Entendeu? Tudo pode. Pronto, agora você pode cortar, inclusive. Meu Deus.